próxima lembrança de probabilidade vem agora. Então temos que ver rapidinho o que são os eventos independentes. O próprio nome diz, eventos independentes é quando a probabilidade de um evento não depende da ocorrência ou não do outro. Por exemplo, se eu for jogar um dado e uma moeda, o resultado da moeda não tem nada a ver com o resultado que saiu no dado. Ou então a chance de, por exemplo, ser contaminado com o coronavírus e ser canhoto ou destro. São eventos completamente independentes. Existe uma fórmula para a probabilidade de eventos independentes que ocorrem simultaneamente, que é multiplicar as probabilidades. Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos para ver que não precisa ficar decorando e que não é tão difícil quanto parece. Essa primeira questão diz que a probabilidade de que a Aline consiga resolver um problema de matemática é de 80%. Já o Felipe tem chance de 70% de resolver um problema. São eventos independentes. O fato da Aline conseguir ou não tem nada a ver com o fato do Felipe resolver ou não. Então vamos resolver a seguinte questão. Qual a chance de que os dois acertem a questão? Para que os dois acertem, ou seja, eu preciso saber qual é a probabilidade de que tanto a Aline quanto o Felipe acertam. Então eu vou ter que calcular a probabilidade da Aline acertar e multiplicar pela probabilidade do Felipe acertar. A probabilidade da Aline acertar é de 80%. E eu vou multiplicar pelos 70% de chances do Felipe acertar. Por que eu estou multiplicando? Porque eu quero que a Aline acerte e o Felipe também acerte. Se os dois eventos têm que acontecer ao mesmo tempo, eu tenho que multiplicar essa chance. Eu posso cortar estes dois zeros aqui com dois zeros de baixo, e eu vou ter 56 sobre 100, portanto, existe 56% de chance de que os dois acertem a questão ao mesmo tempo. Mas agora eu quero que apenas a Aline acerte. E o que vai acontecer então? Eu preciso ver qual é a probabilidade de que a Aline acerte e eu vou multiplicar pela probabilidade de que o Felipe erre a questão, pois são eventos independentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra, então não existe relação direta entre esses dois eventos. Então, qual é a probabilidade da Aline acertar? 80%. Qual é a chance do Felipe não acertar? 30%. Por quê? Se ele tem chance de 70% de acertar, o não acertar só pode ser o complemento disso. Então, vou cortar dois zeros de cima com dois zeros de baixo, e a chance de que apenas a Aline venha a acertar a questão é de 24%. Mantendo a questão, mas agora mudando a pergunta, agora eu quero saber qual a chance de que apenas um deles acerte. E aqui eu vou precisar ter um pouco mais de cuidado. Para que apenas um deles acerte, são duas coisas possíveis, tá? A primeira chance, que eu vou chamar de chance 1, a Aline acerta e o Felipe erra. E a segunda chance, a Aline erra e o Felipe acerta. Como qualquer uma das duas me serve, eu vou ter que calcular ambas de maneira independente e somar as duas respostas, porque eu tenho mais chance de um evento favorável. Tanto o C1 quanto o C2 me serve. O C1 a gente já havia calculado no item anterior. É 24%. A Aline acerta e o Felipe erra. Então eu só vou calcular o C2 e somar. Qual vai ser o evento C2? A Aline erra a questão. Se ela tem chance de acertar de 80%, a chance de ela errar é 20%. E o Felipe acerta 70%. Corto dois zeros com dois zeros, 14 em cima, 100 embaixo. A chance de que a Aline erre e o Felipe acerte é de 14%. Portanto, qual a chance de que apenas um deles acerte? A chance de que a Aline acerte e o Felipe erre, mais a chance de que o Felipe acerte e a Aline erre. E isto vai dar 38%. E por fim, qual a probabilidade de que ao menos um dos dois acerte a questão? Tem duas maneiras de fazer. Qual é o primeiro caso que me favorece? Os dois acertam.
O segundo caso que me favorece, a Aline está correta e o Felipe está errado. O terceiro caso que me serve, a Aline está errada e o Felipe está certo. No item anterior, a gente viu que os dois acertarem têm uma chance de 56%. O C2 e o C3 juntos é a chance de somente um deles acertar, a gente acabou de calcular, 38%. A soma dessas duas probabilidades, 56 mais 38, vai dar 94%. Caso eu não tivesse ainda calculado esses três itens anteriores, eu faria cada um deles e somaria e chegaria, obviamente, no mesmo resultado. Mas tem um detalhe. Como eu quero que ao menos um dos dois acerte a questão, existe uma única coisa que não me favorece, que é os dois errarem. Então tem um jeito ainda mais simples de fazer essa aqui, e toda vez que falar ao menos um, isto vai me servir em probabilidade. Eu vou calcular o seguinte: qual a probabilidade de os dois errarem ao mesmo tempo? Então, a probabilidade da Aline errar multiplicado pela probabilidade de o Felipe errar. Isto vai me dar 20% vezes 30%, já que a Aline tem 80% de chance de acertar e o Felipe 70%. Eu posso cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo e eu chego em 6 sobre 100, que é 6%. Mas essa é a chance dos dois errarem. Eu quero que pelo menos um acerte, então a minha probabilidade de que pelo menos um acerte vai ser 100% menos 6%, que vai dar o 94% que eu já havia encontrado antes. Tanto faz, qualquer um dos caminhos me leva à resposta certa. Um outro exemplo de questão peguei da prova do Enem. Fala: o dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda, as vendas aumentavam. A probabilidade de uma placa do restaurante ser vista é de 1/2. Então ele decidiu instalar novas placas, após autorizado, evidentemente. E qual era o objetivo dele? Que os motoristas que passassem pela rodovia tivessem uma probabilidade superior a 99 sobre 100 de enxergar as placas dele. Neste caso, vamos pensar uma coisa. A probabilidade de eu ver a placa 1 é independente da probabilidade de eu ver a placa 2, que por sua vez é completamente dependente do fenômeno ver a placa 3 e assim sucessivamente, ou seja, são eventos independentes. Neste caso específico, é muito mais fácil calcular da seguinte maneira: como é preciso ver pelo menos uma placa, basta que eu calcule a probabilidade de não ver nenhuma e ver quando que isso é um número inferior a 1 sobre 100. Qual é a probabilidade de o motorista não ver uma placa? É 1/2. Qual é a probabilidade de o motorista não ver duas placas seguidas? 1/2 ao quadrado, que é 1/4. Quando que uma potência de 1/2 vai passar a ser inferior a 1/100º? Quando este número for 1/2 na sétima potência, que é 1 sobre 128. O que vai ocorrer, evidentemente, quando forem colocadas 7 placas. Mas não tem isso nas alternativas. Por quê? Porque ele vai colocar novas placas. Uma já estava lá. Então são 6 as novas placas. E vamos verificar que de fato dá certo. Qual é a probabilidade de o motorista ter visto pelo menos uma das placas? 100% menos a chance de não ver nenhuma das 7, o que vai dar 127 sobre 128, que é um número maior do que 99 centésimos. Caso tenha ficado a dúvida, compara as duas frações. 99 sobre 100, vamos comparar com 127 sobre 128. O mínimo múltiplo comum entre 100 e 128 é 3.200.
e a fração equivalente a 99 centésimos com o denominador 3.200 é 3.168 3.200 Já a fração equivalente a 127 avos com o denominador 3.200 é 3.175 3.200 Como 3.168 é menor do que 3.175, 99 centésimos é menor do que 127 sobre 128. Então, de fato, realmente a nossa resposta está correta. Então, essa foi a revisão para dar uma olhada do que são também os eventos independentes. E no próximo vídeo a gente se vê para falar de distribuição binomial. Valeu!